Olá pessoal, tudo bem? Fazendo aí a correção dos exercícios sobre a equação reduzida da circunferência da nossa aula da semana passada. Nosso primeiro exercício, então, deu o centro e o raio das circunferências. Então, lembrando, a expressão que representa a equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. A e B são as coordenadas do centro e o R aqui representa o valor do meu raio. Então, a nossa primeira equação é x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 100. Então, nós vamos fazer aqui uma comparação. Então, olha só, o x é da fórmula, o menos é da fórmula. Então, quem ficou no lugar do A? O 1. Então, aqui meu A tem valor 1. O y é da fórmula, o menos é da fórmula. Então, no lugar do meu B, quem é que foi colocado? 2. Então, meu B aqui vale 2. Então, significa que as coordenadas do centro dessa circunferência são 1 e 2. E aqui eu vou olhar. Na equação, não é isso? Genérica, eu tenho R ao quadrado, ou seja, a medida do meu raio ao quadrado. Aqui foi me dado o valor 100, então eu preciso descobrir qual foi o número que eu elevei ao quadrado e obtive valor 100. Então, basta você fazer o quê? Você tem que R ao quadrado igual a 100. Então, significa que você vai calcular a raiz quadrada de quem for colocado para você aí depois da igualdade na nossa equação reduzida. Então, a raiz quadrada aqui para 100 vai ser o quê? 10. Lembrar que você não vai usar o valor negativo, só o positivo. Letra B. X ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5. Eu só tenho x. Eu não tenho um número colocado aqui depois do x, então significa que o meu valor de A é 0. Então, continuando, o y é da expressão, o menos é da expressão. Então, no lugar do B, número 3. Então, o valor do B aqui é 3. Então, as coordenadas do centro são 0 e 3. E aí, eu tenho qual é a raiz quadrada de quem foi colocado depois da igualdade. Então, raiz quadrada de 5, vai ficar raiz quadrada de 5, porque o nosso valor aqui não é um valor exato. A letra C. X mais 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 25. Então, nós vamos ter x da expressão. Expressão original é negativa. Aqui eu tenho um número positivo. Então, quer dizer que eu teria lá assim, x menos, e aí eu teria um número. Que número vai ser esse? Então, significa que deveria ser menos 3, porque se eu fizer jogo de sinal aqui, menos vezes menos, fica mais. Aí vai aparecer a expressão x mais 3, colocada ao quadrado, conforme tá aqui. Então, nosso valor de A aqui, ele é menos 3. Y é da expressão. De novo, aqui eu tenho um valor positivo, então significa que no lugar do B foi substituído um valor negativo. Então, as coordenadas do centro são menos 3 e menos 2. E aí, para o raio, qual é a raiz quadrada de 25? 5 aqui nesse caso, já que eu não vou usar o valor negativo. Letra D. Então, no lugar do meu A aqui, o valor é 5. No lugar do B, eu não tenho valor numérico aqui, então é 0. Então, as coordenadas do centro para essa circunferência são 5 e 0. E o meu raio vai ser a raiz quadrada para meio. Ou você vai deixar a raiz quadrada para meio, ou você vai aqui tentar escrever esse resultado de uma maneira diferente. Que maneira diferente seria essa? A questão aqui é, quando eu tenho uma raiz de fração, eu tenho a raiz do numerador e eu tenho a raiz do denominador. Se eu fosse calcular, então, a raiz quadrada para o 1 seria 1. O 2, como não tem raiz exata, ficaria raiz de 2. E aí, o que iria acontecer? Iria aparecer um radical no meu denominador e isso não pode acontecer. Então, eu racionalizaria. O que é isso? Multiplicar
numerador e denominador pela raiz que apareceu aqui no meu denominador. E aí, então, ficaria assim, uma vez raiz de 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada para 4. Qual é a raiz quadrada para 4? 2. Então, o resultado ficaria escrito nessa forma. Então, você vai deixar assim, ou você vai colocar assim. Se for uma questão objetiva que você estiver resolvendo, aí você analisa as alternativas para verificar qual dos dois formatos ele apresentou. Número 2, verifique quais das circunferências abaixo se interceptam no ponto 3 e 4. O que significa se interceptar? Significa que elas se encontram. Então, seria mais ou menos assim. Eu teria uma circunferência e aí ela se encontraria com outra circunferência. Então, as duas ou mais circunferências deveriam ter esse ponto aqui em comum, que no caso aqui é o 3 e o 4. Como é que nós vamos verificar essa informação? Substituindo os valores que nos foram dados no lugar do x e do y e efetuando os cálculos. Se a igualdade é verdadeira, significa que aquele ponto faz parte daquela circunferência. As circunferências que tiverem igualdade verdadeira se encontram. Então, vai ficar aqui 3 menos 8 ao quadrado, mais 4 menos 4 ao quadrado, igual a 25. Não precisa fazer propriedade distributiva aqui. Eu tenho dois valores numéricos dentro do parêntese e eles estão elevados ao quadrado. Então, eu vou resolver dentro do parêntese e o resultado vai ficar elevado ao quadrado. Então, 3 menos 8 vai ficar menos 5 ao quadrado. Aqui eu vou ter 4 menos 4 vai ficar 0 ao quadrado, igual a 25. Então, menos 25 ao quadrado vai ficar o quê? 25. 0 ao quadrado vai ficar 0. Então, eu tenho aqui uma igualdade verdadeira. Então, o ponto faz parte dessa circunferência. A segunda circunferência é esta. X menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Então, vai ficar 3 menos 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 16. 3 menos 2 vai ficar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 4 ao quadrado, 16. Então, eu vou ter 1 mais 16, 17. 17 é igual a 16? Não. Então, o ponto não está nessa circunferência aqui. Então, essas duas primeiras, elas não se encontram. A próxima circunferência é x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9. Então, eu tenho 3 ao quadrado mais 4 menos 4 ao quadrado igual a 9. 3 ao quadrado, 9. 4 menos 4 dá 0. 0 ao quadrado vai ficar 0. Então, eu vou ter 9 igual a 9. Ou seja, a primeira equação de circunferência e a segunda se encontram. Então, a nossa última, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. O meu x, então, 3 ao quadrado, o meu y é 4 ao quadrado igual a 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 vai ficar o quê? 25. 25 é igual a 25. Então, as circunferências que se interceptam são a primeira, a terceira e a quarta. Número 3, obtenha a equação reduzida das circunferências. Para montar uma equação de circunferência, o que eu preciso? Das coordenadas do centro e da medida do raio. Pela figura que ele nos mostrou aqui, as coordenadas do centro nós temos. Então, ele marcou aqui o centro como sendo a origem do meu plano cartesiano. Então, a gente sabe que a origem tem coordenadas 0 e 0. Então, o centro aqui para essa letra A é 0 e 0. E ele me deu um ponto que faz parte da extremidade da circunferência. Significa, então, que esse ponto pertence à minha circunferência. Então, o que eu tenho aqui? No centro, valor para A, valor para B. Do ponto, eu tenho valor para X e valor para Y. Se eu sei o centro,
sei as coordenadas do ponto P, eu consigo identificar o raio na própria equação reduzida. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, meu x é 3, meu a é 0 ao quadrado. Meu y é 4, meu b é 0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, aqui eu vou conseguir identificar o raio, para depois nós apresentarmos a forma reduzida da minha circunferência. 3 menos 0 vai dar 3 ao quadrado, 9. 4 menos 0, 4 ao quadrado, 16, que é igual a r ao quadrado. Eu vou virar aqui a minha igualdade. Então, significa que o meu r ao quadrado é 9 mais 16. Pode colocar direto aqui a somatória de 9 e 16? Pode. Então, no caso, 25. Qual é a raiz para 25? Então, nesse caso aqui, 5. E aí, lembrando, para montar a equação, eu vou utilizar as coordenadas do centro e a medida do meu raio, não é isso? Então, eu vou ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Eu já sei que o raio ao quadrado aqui, ó, é 25. Então, nesse caso aqui, se eu já quisesse ter parado aqui, como eu só vou ter que apresentar minha equação de circunferência, eu podia. Então, no caso aqui, ó, 5 ao quadrado. Como é x menos 0, eu vou escrever só x ao quadrado. Aqui também eu vou escrever só y ao quadrado, igual a 25. Então, a nossa letra B nos apresenta como centro o ponto de coordenadas 2 e 1. Eu preciso de um ponto que esteja na extremidade da circunferência, no contorno da circunferência. Então, nesse caso aqui é o 5. O 5 aqui, ele tá sobre o eixo X. Se eu tenho um ponto marcado sobre o eixo X, o Y para ele vai valer 0. Então, eu tenho aqui valor para A, valor para B, e aqui valor para X e valor para Y. Então, o mesmo processo da anterior. É X, então 5, menos o meu A, que é 2 ao quadrado, mais o meu Y, que é 0, menos o B, que tá valendo 1, é ao quadrado também, igual a medida do raio ao quadrado. 5 tira 2, 3, 3 ao quadrado, 9, mais 0 menos 1 vai ficar menos 1, menos 1 ao quadrado vai ficar 1. 9 mais 1, que é igual raio ao quadrado. R ao quadrado, então, é igual a 10. Se eu passar aqui o meu quadrado, vai ficar raiz de 10. E aí, lembra, como eu só vou ter que montar a equação, eu posso parar aqui no valor de R ao quadrado, né? Mas, caso prefira, coloque aí o valor da medida do raio. Bom, que você treine um pouquinho. Então, a expressão da equação reduzida, eu vou utilizar o centro, 2 e 1, vou usar o raio aqui, que é raiz de 10. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual ao valor do raio, que no caso é raiz de 10, só que ele fica ao quadrado também. Então, é aquela observação que eu fiz anteriormente. Se você colocar já direto, ó, r ao quadrado igual a 10, tá correto, porque aqui eu vou eliminar o expoente 2 com o radical. Então, a nossa equação reduzida é essa. Número 4, determine em cada caso a equação reduzida da circunferência que tem raio R e centro C. Então, na letra A, meu raio é 2 e o meu centro tem coordenadas 1 e 3. Então, vai ficar assim, x menos o valor do A, que é 1, ao quadrado, mais y menos o valor do B, que é 3, ao quadrado, que é igual ao valor do raio ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, 4. Nossa letra A. Letra B, o nosso raio é 4 e o meu centro é a origem do plano cartesiano. Então, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado.
Como aqui o valor do meu A é zero, basta eu escrever x ao quadrado. Meu B é zero, basta eu escrever y ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Letra C, o raio é raiz de 5 e o centro é 3 e 0,5. Então, x menos meu A, 3 ao quadrado, mais y menos 0,5 ao quadrado, que é igual a raiz de 5 também ao quadrado. Então, fazendo só ali a nossa redução no termo que ficou depois da igualdade. Raiz de 5 ao quadrado, eu vou eliminar o 2 com o radical, 5.